Olá, meninos, tudo bem? Agora a gente começa a resolver a questão número 5 do vestibular da FUVEST 2019. Preste muita atenção nessa questão, essa questão é muito linda. Dá uma olhada. Na natureza, existem os seguintes isótopos: bromo 79 e bromo 81, cada um com a probabilidade de ocorrência de 50%, e cloro 35 e cloro 37, com probabilidades de 75% e 25%, respectivamente. Então, primeiro, vamos analisar essa informação que ele nos deu. Veja, ele está mencionando dois isótopos do átomo de bromo. Então, para o elemento químico bromo, nós temos dois isótopos. O bromo de número atômico, número de massa, né, 79, e o bromo de número de massa 81, ok? Aqui, metade dos átomos de bromo que existem na natureza são isótopos 79 e metade isótopos 81. Então, aqui eu tenho ocorrência ou abundância, né, de 55% na natureza e a abundância de 50% na natureza, certo? Bom, e ele também fala do elemento químico cloro. O cloro é bem conhecido, né? Ó, existe o isótopo do cloro de número de massa 35 e existe o isótopo do cloro de número de massa 37. Ele menciona que o cloro 35 é responsável por 75% da ocorrência do cloro na natureza e o cloro 37 é responsável por 25% dos cloros da natureza, ok? Então, continuando no enunciado. Um instrumento chamado espectrômetro de massa pode ser utilizado para analisar moléculas constituídas por diferentes combinações desses isótopos. Nessa análise, formam-se os chamados íons moleculares. Veja, esses íons moleculares são formados pela perda de um elétron de cada uma dessas moléculas. Então, esse íon molecular é formado pela perda de um elétron, logo ele é um cátion, né? O resultado é um gráfico chamado espectro de massas, onde esses íons moleculares serão registrados na forma de linhas em ordem crescente de massa molecular. Então, eles são registrados em ordem crescente de massa molecular. A intensidade de cada linha, correspondendo a uma mesma massa, depende da probabilidade de ocorrência de cada combinação isotópica no íon formado, ok? Bom, mais para frente a gente vai entender isso bonitinho. Assim, por exemplo, para o composto BrCl foram obtidos os seguintes resultados. Veja, olha esse isótopo aqui. Ele tem o bromo 79 e o cloro 35. Esse aqui tem bromo 79 e cloro 37. Então, o átomo de bromo tem o mesmo número de massa e variando o número de cloro, o número de massa do cloro. Já aqui, ó, o átomo de bromo e o átomo de bromo tem o mesmo número de massa, varia o número de massa do átomo de cloro. Fazendo as combinações das massas molares, veja, 79 com 35, 114. 79 com 37, 116. 81 com 35, 116. 81 com 37, 118. No espectrômetro de massa, veja, intensidade relativa, 3 para a molécula de massa molecular 114, 4 para as moléculas de massa molar 116, 1 para as moléculas de massa molar 118. Vamos no gráfico? Olha só. Eu tenho aqui, ó, nesse pico, eu tenho 3 como intensidade relativa para o isótopo, para a molécula, né, de massa molar 114. Eu tenho aqui 4 para a molécula de massa molar 116 e tenho aqui 1 para a molécula de massa molar 118. Então, aqui, ó, nós percebemos um total de 8 moléculas. Esse gráfico poderia estar colocado em porcentagem, né? Olha, de 4 mais 3, 7 mais 1, 8. De 8 moléculas, como aqui são 4, isso corresponde a 50%. Como aqui é 3, nós temos 3 oitavos e aqui 1 oitavo, certo? Bom, continuando no enunciado da questão. Ó, note e anote. Considere que na natureza, tanto a porcentagem de carbono 12 como de flúor 19 é 100%, ou seja, ele está desprezando possíveis isótopos do carbono e do flúor. Carbono e flúor não variam o seu número de massa. Aí vem as perguntas.
O halon 1211 é um gás cuja fórmula molecular é CbRClF2. Quando esse gás foi analisado em espectrômetro de massas, formaram-se íons moleculares. Lembra do enunciado? Íon molecular é formado pela perda de um elétron, portanto é cátion. Deixa eu mudar de tela para a gente ir para a pergunta da questão. Veja, agora vem a primeira pergunta, já a pergunta da letra A. Mostre a fórmula molecular do íon molecular de maior massa. Então, veja o que ele está pedindo. Está pedindo o íon molecular de maior massa, especificando os isótopos do bromo e os isótopos do cloro. Até porque, como ele falou que carbono e flúor não têm isótopos, só bromo e cloro podem variar. Veja, a molécula tem essa estrutura, CbRClF2. Carbono só pode ser o carbono 12. Então, eu vou colocar um N aqui para dizer que ele não pode variar. O flúor só pode ser o flúor 19. Vou colocar um N aqui para dizer que ele não pode variar. Tudo bem? Mas o bromo pode variar entre dois isótopos, o isótopo 81 e o isótopo 79. Então, você pode ter o átomo de bromo com o número de massa 81 ou número de massa 79. A mesma coisa o cloro. O cloro pode ter o isótopo com número de massa 35, mas também pode existir a molécula montada com o cloro de número de massa 37. Como ele quer o íon de maior massa, eu preciso pegar a combinação que contenha os isótopos de maior número de massa. Portanto, esse 79 não serve para mim, esse 35 não serve para mim. Então, obrigatoriamente, o bromo tem que ter número de massa 81 e o cloro tem que ter número de massa 37. E quando ele perde um elétron, lembra que ele é formado pela perda de um elétron? Ele vai ficar com carga positiva mais 1. Portanto, aqui temos o carbono 12, o bromo com o número de massa 81, que é o maior isótopo de maior número de massa, o cloro com número de massa 37, o flúor é 19 mesmo e a carga mais 1. Então, essa é a estrutura do íon molecular que ele pediu na letra A da questão. Tudo bem? Letra B. Mostre as fórmulas moleculares especificando os isótopos de bromo e cloro presentes para todos os íons de massa molecular 166 gramas por mol formados. Veja, esse íon molecular aqui, se você calcular a massa molar dele, vamos calcular a massa molar dele? O carbono é 12, o bromo é 81, o cloro é 37, o flúor é 19 vezes 2. Isso aqui vai dar 168 gramas por mol. É uma molécula possível de ser formada. Não é essa que ele quer na letra B. Ele quer uma molécula de número de massa molar, 166 gramas por mol. Ou seja, 2 unidades menor do que essa que a gente acabou de montar, 168 gramas por mol. Como eu conseguiria 2 unidades menor na massa molar? Ora, ou eu uso o isótopo mais leve do bromo, que é 79, diminuiu 2 unidades, ou eu uso o isótopo mais leve do cloro, que é 35, também diminui 2 unidades. Então, os dois íons moleculares possíveis são, primeiro com o bromo 81, C, aí vem o bromo 81, e o cloro tem que ser o cloro de menor massa, menor número de massa, 35, aqui o cloro, mais os 2 átomos de flúor e a carga positiva. Esse é um íon molecular cuja massa molar vai dar 166 gramas por mol. Basta você contar 12 mais 81 mais 35 mais 2 vezes 19. A outra possibilidade é usar o isótopo do bromo de menor massa atômica e o cloro de número de massa 35. Então, aqui, carbono, o bromo com o número de massa 79, que é o isótopo mais leve, o cloro com o número de massa 37, que é o isótopo mais pesado, e os 2 átomos de flúor, F2, mais porque é íon molecular. A massa molar aqui também é 166 gramas por mol. Então, estes são os 2 íons moleculares que ele pediu na letra B da questão. Tudo bem? Vamos para a letra C agora. Vou mudar de tela para a gente ir para a letra C. Beleza. Olha só. Letra C. Baseado-se somente nas informações apresentadas, mostre no gráfico da folha de respostas,
como poderia ser o espectro obtido para análise do Halon 1211? Lembra que a fórmula desse Halon 1211 contém um carbono, um bromo, um cloro e 2 átomos de flúor. E a carga positiva porque é íon molecular, né? Vamos lá. O bromo pode ter dois números de massa diferentes, 79 e 81. Então, ele pode ter número de massa 79, vou colocar o mais pesado aqui em cima, e 81, o mais leve em cima, o mais pesado embaixo. O cloro pode ter número de massa 35 e 37. Vou colocar o mais leve em cima, 35 e 37. Lembra no nosso gráfico de intensidade relativa que nós tínhamos um total de 8 moléculas. Então, a gente vai fazer um gráfico semelhante ao que ele forneceu, que o examinador forneceu, no enunciado da questão. Nós poderíamos fazer também um gráfico com essa intensidade relativa relacionada à porcentagem de probabilidade daquela espécie química. Mas não foi isso que ele pediu, então vamos colocar do jeito que ele quer. Veja, nós iremos montar 8 moléculas então, certo? Ora, eu tenho átomos de bromo com o número de massa 79, átomos de cloro com o número de massa 81. Veja, se eu usar os átomos de bromo com número de massa 79, lembra que a probabilidade desse aqui acontecer, deixa eu mudar de cor aqui para ficar mais fácil, ó, lembra que a probabilidade do átomo de bromo 79 é 50% e assim como de bromo 81 é 50%? Só que para o cloro não. O cloro, a probabilidade dele ser cloro 35 é 75% e a probabilidade dele ser cloro 37 é 25%. Então, a gente vai fazer o seguinte, das 8 moléculas que eu vou montar, 4 delas vai ter o bromo 79, 4 delas vai ter o bromo 81. Dessas 4, olha só, 3 vão ter o átomo de cloro com número de massa 75. Portanto, ó, aqui, bromo com número de massa 79, cloro com número de massa 35, o flúor não muda, né? E a carga positiva. Como eu tenho dos 4 átomos de cloro possíveis, 3 com número de massa 35, que é 75% de 4, então 3 moléculas com essa estrutura. E se você fizer os cálculos, a massa molar aqui dá 164 gramas por mol. A quarta molécula desse primeiro grupo vai ter o átomo de cloro com número de massa 37. Tá aqui ela, ó, o átomo de cloro com número de massa 37. Veja que o bromo está igual, eu coloquei o número de massa do cloro 37. Por que eu estou fazendo isso? Porque lembra que a probabilidade do átomo de cloro ter número de massa 35 é 75%? Então, se eu tiver 4 moléculas, 75% são 3 e 25% é a outra. Por isso que eu estou dividindo em grupos de 4 moléculas, né? Se você fizer os cálculos aqui, a massa molar dessa daqui vai dar 166 gramas por mol. E se eu usar o bromo mais pesado, bromo de número de massa 81? Vou montar mais 4 moléculas. Lembra que o total tem que ser 8, certo? Montando 4 moléculas aqui embaixo, eu tenho 75% de possibilidade de serem cloros de número de massa 35. Portanto, essa estrutura, ó, bromo com número de massa 81, cloro com número de massa 35, vai corresponder a 75% dessas 4 moléculas, que dão 3 moléculas. Por isso aqui, ó, 3 moléculas, massa molar 166 gramas por mol. E o outro cloro, que é o cloro 37, juntando-se ao bromo 81, forma essa estrutura. Bromo 81, cloro 37, das 4 moléculas, 3 tem cloro 35, uma tem cloro 37, 25% dessas 4 moléculas. Então, aqui eu tenho as 8 possíveis moléculas formadas. Veja, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moléculas formadas. Agora, como ficaria o espectrômetro, o espectro de massa, né, dessa amostra? Vamos lá. Ó, intensidade relativa, eu vou fazer tal qual o gráfico que ele nos forneceu. Eu estou colocando aqui 1, 2, 3, 4, 5 moléculas. Dessa, eu não chego a 5 moléculas, na verdade, o total são 8, mas não chega a ter 5 moléculas de uma espécie só, né? Desse total de 8 moléculas, quantas têm massa molecular 164? Somente 3. Então, olha só, 3 moléculas têm número de massa 64. Quantas têm número de massa molecular, né? 166. 3 mais 1, 4, 50%. Portanto, ó,
4 das 8 moléculas. E quantas tem massa molar 168? Uma molécula só. Portanto, 168, uma molécula. Então, esse é o espectrômetro de massa para essa amostra que a gente está analisando. Ele poderia também ter pedido para você para relacionar isso em porcentagem. Como é que eu faria esse cálculo em porcentagem? Rapidinho para você entender. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho 50% de probabilidade de bromo 79, então, ó, 50% vezes 75% de probabilidade de cloro 35, 75%. Então, calcular a probabilidade dessa primeira molécula acontecer é 0,5 vezes 0,75. É cálculo de porcentagem. Aqui eu tenho 50% de probabilidade de utilização, né, do bromo 79 vezes 25% de probabilidade do cloro 37. Aí você, para calcular essa probabilidade, é 0,5 vezes 0,25. É conta de porcentagem. Embaixo, a probabilidade de ser bromo 81 é 50%, né? Vezes a probabilidade de ser cloro 35 é 75%. Aí a probabilidade final aqui vai ser 0,5 vezes 0,75. E finalmente, probabilidade de ser o bromo 81 é 50%, né? Vezes a probabilidade de ser o cloro 37, que é 25%. Aí o seu cálculo vai ser 0,5 vezes 0,25, ok? Espero que você tenha entendido. Essa questão é muito bem feita, muito inteligente, difícil também, não é uma questão fácil, mas a gente está falando, jovem, de FUVEST. FUVEST é isso, é talvez um dos melhores vestibulares do Brasil, ok? Espero que você tenha gostado. Abraço, espero você para a resolução da próxima questão.